presente trabalho tem como objeto de estudo o conflito ocorrido entre a comunidade indígena Mayagna Awas-Xingne em face do Estado da Nicarágua. Bom, o conflito teve início em 1996, em função de uma divergência da comunidade com o ato das autoridades estatais da Nicarágua, que outorgou uma concessão de 30 anos para a empresa Sol Carça para a exploração de recursos naturais daquelas terras tradicionalmente ocupadas pela comunidade. A iminência do fato levou o representante legal da comunidade, o síndico Sr. Jaime Castillo, a manifestar-se por meio de carta endereçada ao MAREMA, Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, para protestar, uma vez que essa outorga aconteceu sem a consulta prévia da comunidade. Então, tendo em vista que a Nicarágua é Estado parte na Comissão Americana desde 1979 e tendo reconhecido a competência contenciosa em 1991, a Corte é competente para conhecer do presente caso, nos termos do artigo 62 da Convenção. Então, retornando ao mérito, outro fato que está na raiz desse caso é a não demarcação das terras comunais pelo Estado nicaragüense. Então, não era somente essa a insatisfação da comunidade. Desde então, uma série de ações judiciais, recursos administrativos foram impetrados pelo síndico, o Sr. Jaime, com o objetivo de suspender a outorga da empresa e também garantir a demarcação das terras da comunidade, sem que nenhuma dessas medidas, nas mais variadas esferas da organização judicial do país, tivessem um efeito satisfatório para os demandantes. Então, mediante o esgotamento de recursos internos, conforme previsto na própria Convenção Americana, quando esgotar-se os recursos, o caso é apresentado na comissão, então, em 1995, e encaminhado com pedido de medidas cautelares para impedir a exploração dos recursos naturais pela empresa. Só em 1998, o caso ingressou na corte, tratando-se do fato do Estado nicaragüense não ter demarcado o território do coletivo Awas-Xingne para assegurar o direito à propriedade comunal e também o manejo dos recursos naturais, consequentemente. Além disso, o Estado da Nicarágua também apoiou a exploração de recursos naturais existentes nesse território por empresa privada, sem nenhuma consulta prévia à comunidade. Então, em meados de agosto de 98, a Nicarágua interpôs uma exceção preliminar, aduzindo que os recursos de jurisdição interna não haviam esgotados ainda. Então, essa demanda estaria em desconformidade com os artigos 46 e 47 da Convenção. No entanto, em setembro, a comissão apresentou observações dessa exceção interposta pelo Estado da Nicarágua e, por fim, conheceu a demanda, admitindo. Então, o Estado, em outubro, apresentou contestação. Então, é importante verificar que não era por falta de legislação sobre o assunto, porque a Constituição da Nicarágua e as outras legislações internas reconheciam expressamente esse direito à propriedade ancestral. Só que o Estado não adotou as medidas administrativas efetivas para implementá-lo, e nem mesmo um recurso judicial que fosse adequado para responder demandas das comunidades indígenas, especialmente a da Awas. Houveram inúmeras reuniões desde a denúncia na comissão, e em uma dessas reuniões, os peticionários da comunidade indígena solicitaram
para o Estado que não fosse mais outorgado concessões na zona e que finalmente iniciasse o processo de demarcação das terras da comunidade e que diferenciasse quais eram as terras indígenas das terras estatais. O Estado, então, apresentou alguns documentos e anunciou a criação de uma Comissão Nacional de Demarcação e convidou os indígenas para participarem dela, o que encheu eles de expectativas, achando que, enfim, seria demarcado suas terras. No entanto, em março de 97, alguns meses depois, os peticionários tiveram que reiterar na comissão os pedidos de medidas cautelares porque houve uma ameaça de início de operações florestais nas terras indígenas. Então, a comissão concedeu ao Estado um prazo de 15 dias para que apresentasse um relatório esclarecendo isso. No final de março, a Nicarágua solicitou mais 30 dias para responder a esse pedido e foi enrolando. Só que em meados de abril de 97, houve uma decisão da Sala Constitucional da Corte Suprema da Justiça da Nicarágua que resolveu um recurso dentre as medidas judiciais que também estavam tramitando, amparando o pedido da comunidade e declarando uma inconstitucionalidade da concessão outorgada pelo Marema, aquela empresa chamada Soucarsa. Então, durante 6 anos de ingresso do conflito na comissão, mais 3 anos da apresentação na corte, foi somente em 2001 que houve a sentença. E nesse interim, sempre os indígenas, através do seu representante legal, tinham que o tempo todo reiterar medidas cautelares, se sentirem ameaçados. Então, o Estado requeria prazo, a comissão concedia meses e meses para comprovar o cumprimento, e exaustivamente os indígenas não pararam sua luta até 2001. Além da prova documental utilizada na instrução do processo por ambas as partes, tanto a comunidade como o Estado, a Corte também realizou audiência pública em novembro de 2000, com a oitiva de 8 testemunhas e mais 4 peritos propostos pela própria Comissão Interamericana. O Estado defende-se, após essa audiência pública, através de alegações finais, dizendo que quase todos os especialistas apresentados pela comissão admitiram não ter um conhecimento direto da reivindicação das terras ancestrais que a comunidade indígena sustenta. Então, o Estado entende que os próprios peritos admitiram que seus pareceres profissionais se apoiaram em estudos realizados por terceiros e, por isto, esses laudos periciais não poderiam ser considerados. Então, não identificaram um caráter conclusivo. O Estado deixou bem claro que tais estudos não poderiam ser tidos como evidência científica para sustentar uma acusação que não havia uma titulação dessas terras ancestrais. Nesse determinado momento, então, a Corte tem como fato incontroverso que a comunidade realmente não tinha um título real de propriedade sobre as terras que estava reclamando, mas em suas alegações ela menciona que, apesar da Constituição da Nicarágua, em seus artigos 45 e 188, além da legislação nicaragüense, a instituição do amparo a essas comunidades tem sido absolutamente ineficaz para prevenir que o Estado permita, inclusive, que uma empresa estrangeira como a Solcarsa destruísse e explorasse as terras que por anos
já haviam pertencido à comunidade Awastingiri. Então, decorridos 6 anos do ingresso do conflito na comissão, mais 3 anos de apresentação na corte, em 2001 foi emitida a sentença condenando o Estado da Nicarágua a arcar com diversas responsabilidades, pelo fato de ter violado os artigos 21 e 25 da Convenção Americana. É curioso que o artigo 21 trata do direito à propriedade privada. O artigo 21 da Convenção diz que toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social, e nenhuma pessoa poderá ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa por motivo de utilidade pública ou de interesse social, e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem deverão ser reprimidas pela lei. Então, é interessante verificar que o texto do artigo 21 não menciona expressamente o direito à propriedade privada, mas o direito que toda pessoa tem ao uso e gozo de seus bens. Então, em primeiro lugar, a Corte define que o conceito de bens compreende todos os móveis e imóveis, os elementos corpóreos e incorpóreos, assim como qualquer outro objeto imaterial suscetível de ter um valor. Então, logo, a Corte revela que na elaboração do texto do artigo 21 foram substituídos os termos propriedade privada para bens, e isso foi intencional, pois agregando que os termos de um tratado internacional de direitos humanos têm que ter um sentido autônomo e, consequentemente, não podem ser equiparados ao significado que seriam atribuídos pela hermenêutica do direito interno, a Corte também expressa que os tratados de direitos humanos são instrumentos vivos, cuja interpretação tem que ser adaptada e adequada à evolução dos tempos, em particular às condições atuais de vida. Neste contexto, a Corte invoca que o artigo 29 da Convenção Americana, segundo o qual nenhum dispositivo deste tratado poderá ser interpretado no sentido de limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade que porventura possa estar reconhecido nas leis de qualquer dos Estados partes da Convenção Americana ou de qualquer outra convenção de qual seja parte um dos ditos Estados. Nesse raciocínio, a Corte reúne os argumentos levantados anteriormente e aduz que o principal fundamento da proteção do direito dos membros da comunidade indígena à propriedade comunal, ainda que o artigo 21 não seja expresso, deve ter uma interpretação evolutiva desses instrumentos, no sentido de proteger os direitos humanos, considerando as normas numa interpretação aplicável e de conformidade com o citado artigo 29, que diz que a Convenção proíbe uma interpretação restritiva dos direitos humanos nela consagrados. A Corte, então, esclarece que na cultura indígena existe uma tradição comunitária sobre a propriedade da terra, no sentido que a posse não se centra em um indivíduo, mas no grupo e a sua comunidade. A Corte ainda agrega que os indígenas, pelo fato de sua própria existência, têm direito a viver livremente em seus próprios territórios, e que a estreita relação que os indígenas mantêm com a terra deve ser reconhecida e compreendida como a base fundamental de suas culturas, sua vida espiritual, sua integridade, sua sobrevivência econômica. Então, para as comunidades indígenas, a relação com a terra não é meramente uma questão de posse e produção, senão é um elemento material e espiritual da qual eles devem gozar plenamente, inclusive para preservar seu legado cultural e transmiti-lo para as gerações futuras.
Então, como a gente pode extrair da fundamentação examinada, a Corte reconheceu expressamente que o território indígena não pertence a um membro da comunidade, mas ao grupo coletivamente, e depende da sua própria existência material e espiritual, e por tomar especialmente as bases consuetudinárias do direito indígena, a Corte consignou que basta a posse da terra para que as comunidades indígenas que carecem de um título real sobre a propriedade obtenham o reconhecimento oficial da dita propriedade e, consequentemente, o registro. Então, além da interpretação do artigo 21 da Convenção, a Corte ainda acrescenta na sua fundamentação que a ordem jurídica interna do Estado da Nicarágua reconhece a propriedade comunal indígena e, consequentemente, entende que o Estado não ofereceu objeção ao reconhecimento da comunidade maiagna como proprietária de suas terras ancestrais. Contudo, o que está em litígio é apenas os limites da sua extensão. Considerando isso, e considerando o fato que a Nicarágua não regulamentou o processo específico para materializar esse reconhecimento, o território reclamado pelos Maiagnas não foi efetivamente delimitado, demarcado e sucessivamente titulado, o que ocasionou uma situação de incerteza e insegurança jurídica para a comunidade, especialmente com relação ao uso e gozo do seu território e seus recursos naturais. Nesse sentido, a Corte ortogou como medida reparatória a título de danos imateriais uma indenização pecuniária no valor de US$ 50.000, que fossem investidas pelo Estado nicaragüense em obras ou serviços de interesse coletivo em benefício da comunidade, de comum acordo com esta e também sob a supervisão da Comissão Interamericana. A Corte considerou como vítimas os membros da comunidade maiagna, determinando ao Estado que delimitasse, demarcasse e desse a titularidade às terras que correspondem aos membros da comunidade indígena em questão. Sem dúvidas, então, que uma das principais contribuições do caso foi o subsídio como jurisprudência para outros casos e representou também um importante momento de inserção dessa pauta intercultural dos direitos humanos como um mecanismo da forma de tratamento da diversidade cultural no âmbito interno da Corte. E, por outro lado, também de uma reinvenção dos direitos humanos trabalhados no caso para melhor recepcionar as trocas interculturais obtidas com membros do povo afetado, especialistas. Então, ao mesmo tempo, a transição entre a decretação da sentença e a aplicabilidade material da mesma revela dificuldades ainda encontradas para garantir a exigibilidade dos encaminhamentos definidos, porque a gente percebe uma resistência do Estado nicaragüense em dar uma efetividade nacional ao disposto. Essas dificuldades, muito mais do que consequência da burocracia institucional ou do conflito com a soberania político-estatal, revela também uma ótica pós-colonial que as relações sociojurídicas entre a colonialidade do poder e os direitos da comunidade Awastini. Com relação à importância do caso, o interesse pela matéria dos direitos indígenas na Corte Interamericana sempre existiu, mas foi somente a partir de 2001, mais precisamente depois da sentença do caso Mayagna versus Nicarágua, que a Corte passou a apreciar e julgar vários casos de violação de direitos indígenas, cuja titularidade corresponde sempre a coletividades diferenciadas étnico-culturalmente. Então, sempre sobre povos indígenas e comunidades quilombolas que são prejudicadas. Então, o caso Mayagna versus Nicarágua se tornou emblemático, pois justamente a partir desse caso
que foi a primeira vez que a corte aprofundou a análise da matéria em uma aproximação de uma interpretação que passou a servir como paradigma para os próximos casos julgados posteriormente.